Olá mais uma vez, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre custo da mão de obra. Por que é importante nós falarmos sobre isso? O custo da mão de obra é um valor bem alto nos orçamentos das obras de construção civil. Uma obra pode chegar a ter 50% a 60% do seu custo composto apenas pela mão de obra. E aí a pergunta é, o que realmente entra no custo da mão de obra? É apenas o salário do pedreiro, do servente? Nós vamos ver na aula de hoje, então, todos os custos inerentes à mão de obra e que devem ser considerados no orçamento. Então, além do salário do trabalhador, que é o seu salário base, nós temos que considerar no orçamento os encargos sociais e trabalhistas que incidem sobre esse salário base do trabalhador, e são muitos, como nós vamos ver aqui. A nossa bibliografia vai dividir os encargos em dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido estrito, que são os encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios previstos em lei e aos quais o empregador está obrigado a cumprir. É esta modalidade a mais usada entre os orçamentistas. O outro sentido é o sentido amplo, que são as despesas que serão somadas a esses encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios, tais como alimentação, transporte, EPI, seguro em grupo e até as horas extras. A rigor, esta ampliação do conceito de encargo existe apenas por conveniência de quem orça. Então vai depender de como a empresa trabalha, de cada funcionário, né? Esses são totalmente variáveis, esses encargos. Vejamos então quais são os encargos em sentido estrito. O primeiro deles são os encargos sociais básicos. Nós vamos ver quais são cada um deles. Eu não coloquei aqui as porcentagens de cada um, mas vocês podem conferir lá na nossa bibliografia no capítulo 5. Então, o que nós temos aqui? O primeiro deles é o INSS, que é a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social, que incide sobre a remuneração paga no decorrer do mês de referência do trabalhador. Esse percentual ele é fixado por lei. Outro percentual é o FGTS, que é a contribuição para o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, também fixado em lei. Dependendo do cadastro da empresa, também as contribuições para o Sistema S, que pode ser para o SESI, Serviço Social da Indústria, SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ou SEBRAE, Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa. Todos esses também, os percentuais são fixados por lei. E o seguro contra acidente de trabalho, porque a construção civil está enquadrada no grau de risco 3, ou seja, grave, a acidentes do trabalho. Além desses, podem haver outros dependendo da legislação municipal ou estadual. Outros encargos são os encargos trabalhistas, que são eles: férias, que corresponde a 30 dias após cada 12 meses do trabalho, e mais o seu abono, que é 1/3 do salário do trabalhador. O descanso semanal, que corresponde a um dia da semana, geralmente o domingo. Os feriados nacionais, estaduais e municipais. O auxílio enfermidade, que são os primeiros 15 dias de ausência do trabalhador, que o empregador arca com o pagamento. Mais acidente do trabalho, que também é arcado pelo empregador os primeiros 15 dias, caso ocorra acidente do trabalho. As licenças paternidade ou maternidade. As faltas justificadas, que são abonadas pelo empregador por motivos definidos em convenção coletiva do trabalho, que pode ser morte de cônjuge, registro do nascimento do filho, ou casamento, doação de sangue e vários outros. E o 13º salário. Temos também os encargos indenizatórios. O primeiro deles é o aviso prévio, que constitui-se na obrigação que o empregador tem de avisar ao trabalhador com antecedência mínima de 30 dias que irá rescindir o seu salário unilateralmente. O aviso prévio pode acontecer de duas formas: o indenizado, em que o trabalhador desliga da empresa e recebe um salário adicional, ou o aviso prévio trabalhado, em que o trabalhador continua trabalhando durante o período, mas ele tem o direito de reduzir a sua jornada em 2 horas. A multa por rescisão,
que é quando a empresa faz uma demissão sem justa causa, ela deve pagar uma multa de 50% sobre o saldo da conta vinculada do FGTS. 40% vai para o trabalhador e 10% a título de contribuição social. E a indenização adicional, quando a demissão é por justa causa, no período de 30 dias antes da data base da correção salarial, que é o dissídio, o trabalhador tem direito a um salário adicional. E depois de tudo isso, ainda temos as incidências cumulativas, que são os encargos sociais básicos sobre os encargos trabalhistas e as férias 13º e FGTS sobre o aviso prévio, quando ocorrer. O orçamentista que estiver compondo o custo com a mão de obra deverá entender que existem alguns encargos que são fixos e outros variáveis. Por exemplo, os encargos sociais básicos eles são fixos, designados pela legislação e fixos todo mês. Já os outros encargos trabalhistas, indenizatórios e as incidências, eles vão ser variáveis de acordo com o que for ocorrendo com o trabalhador. Então, para que a empresa consiga reduzir o percentual de encargos sociais e trabalhistas, a empresa deve reduzir as parcelas variáveis, que são basicamente aviso prévio, faltas, acidente de trabalho e auxílio enfermidade. O aviso prévio, ele é o que mais representa nos encargos trabalhistas, então ele deve ser monitorado permanentemente pela empresa. Outra coisa importante é a prevenção de acidente de trabalho e diminuição do absenteísmo, que é a falta do trabalhador, para que não ocorra, então, mais ainda os encargos trabalhistas para o empregador. Vamos então agora para os encargos em sentido amplo. Eles podem ser encargos intersindicais, os equipamentos de proteção individual, ferramentas, seguro e grupo e horas extras habituais. Os encargos intersindicais são aqueles provenientes de acordos coletivos entre os sindicatos e os trabalhadores, que são almoço, café da manhã, vale transporte, cesta básica e seguro de vida e acidentes em grupo. Os equipamentos de proteção individual são os instrumentos de uso pessoal para prevenir acidentes e proteger o trabalhador, ferramentas que o próprio trabalhador vai usar de acordo com a sua função e as horas extras se ocorrerem. Na nossa bibliografia, o autor calculou todos os encargos em sentido amplo e restrito, tendo como fonte médias do IBGE, médias praticadas em obra e estimativas. Para os encargos de sentido estrito, ele chegou no valor de 130,74% incidindo sobre a hora do trabalhador. E para os encargos de sentido amplo, que considera desde os encargos sociais básicos até estes outros complementares que nós acabamos de ver, ele chegou no valor de 194,26% acima da hora base do trabalhador. Isso é uma média. Estes cálculos têm que ser sempre refeitos e geralmente é feito pela equipe de contabilidade da empresa. Então, como que eu calcularia o custo que a empresa vai ter com o trabalhador? Nós vamos chamar de custo do homem-hora. Nós não podemos confundir o custo do homem-hora com o seu salário base, porque nós acabamos de ver todos os encargos que a empresa tem sobre ainda o salário base do trabalhador. Então, o custo do homem-hora vai ser a sua hora base, que seria do seu salário, mais a porcentagem dos encargos calculados para este trabalhador. Vamos então para o nosso primeiro exemplo. Nós vamos pensar que a hora base do pedreiro seja R$ 3,00 e do servente R$ 1,81. Então, qual que será o custo que eu vou ter com o pedreiro e servente, considerando os encargos, considerando aqueles valores que foi calculado na nossa bibliografia? Nós vamos usar o valor calculado para os encargos em sentido estrito, que é de 130,74%, e vamos então adicionar a hora base. E aí a gente chega a um valor de R$ 6,92 a hora do pedreiro. Então, R$ 3,00 é a sua hora base, mas o custo da empresa com o pedreiro, na verdade, considerando todos aqueles encargos, será de R$ 6,92 a hora. E com o servente, utilizando esse mesmo encargo, o custo vai ser de R$ 4,18.
E se a gente usar esse mesmo princípio considerando os encargos em sentido amplo, que considera ferramentas, EPI, o almoço e todos aqueles itens que nós vimos, o valor da hora do servente vai sair R$ 5,33 e do pedreiro R$ 8,83. Então vejam que não é simplesmente para a empresa saber o salário base do empregado. Você tem que saber calcular todos esses encargos que vão incidir sobre a sua mão de obra, para considerar no orçamento. Ainda existem outros adicionais legais que incidem sobre o salário do trabalhador, ou seja, a sua hora base, e aí em cima do valor calculado que vão se somar os encargos sociais e trabalhistas que nós vimos. Esses adicionais são trabalho noturno, insalubridade e periculosidade, que também vão depender da atividade do trabalhador. O trabalho noturno consiste em majorar 20% sobre a remuneração da hora diurna. O que considera no trabalho noturno? Quando você trabalha entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. E a insalubridade, o que é? Todo mundo recebe insalubridade na construção civil? De acordo com a CLT, as atividades insalubres são aquelas que, por sua natureza, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade desses agentes e do tempo máximo de exposição aos seus efeitos. O que isso significa? Que não é porque o trabalhador está em um local com ruído que ele vai receber insalubridade, porque esse ruído deve ser medido. E se ele ultrapassar os limites máximos da norma regulamentadora, aí sim o empregador tem que pagar a insalubridade. E essa insalubridade ela é por grau, mínimo, médio e máximo, que a NR15 vai nos trazer. Dependendo do grau, nós temos adicionais diferentes. Então, para o grau mínimo, 10% adicional sobre o salário mínimo. Médio 20% e máximo 40%. Sempre o adicional de insalubridade vai ter como base o salário mínimo e não o salário do trabalhador. Já a periculosidade, ela vai ser paga quando ocorre exercício de trabalho em atividades ou operações perigosas, que é manusear inflamáveis, explosivos, energia elétrica ou radiações. Neste caso, ele não é medido como a insalubridade. Se o trabalhador estiver exposto a algum desses itens perigosos considerado na norma, ele então vai ter o direito de receber a periculosidade e ela é fixa, ela é um percentual único de 30% sobre o salário do empregado. Então, vejam a diferença entre insalubridade e periculosidade. A insalubridade é quando eu tenho risco à saúde e ela tem uma gradação, mínima, médio e máximo, que pode ter valores de 10, 20 ou 40% incidindo sobre o salário mínimo. A insalubridade ela deve ser medida, diferente da periculosidade. A periculosidade é quando você tem perigo de vida porque você está exposto a algum daqueles itens que a norma regulamentadora vai trazer e o valor é fixo, 30% incidindo sobre o salário do empregado. O orçamentista precisa saber que os adicionais de insalubridade e periculosidade, eles não se acumulam. Vai ser sempre aplicado o que for mais vantajoso para o trabalhador. Então, na lei, mesmo se ele estiver exposto em algum ambiente insalubre e mais exposto a alguma atividade perigosa, ele vai receber aquilo que for melhor, mais vantajoso financeiramente para ele, mas apenas um desses, ou insalubridade ou periculosidade. Vejamos então um último exemplo. Considerando ainda o pedreiro, que tem uma hora base de R$ 3,00, um adicional noturno de 20%, uma periculosidade de 30% e encargos de sentido estrito de 130,74%. Então, o custo do meu homem-hora vai ser a sua hora base, somado o seu adicional noturno, que são os 20% da hora base, 60 centavos. Essa soma eu vou multiplicar pela periculosidade e multiplicar pelos encargos, como nós fizemos no primeiro exemplo. Então agora, somado então adicional noturno e periculosidade, a hora desse homem ficou R$ 10,80.
E aí vejam que os encargos nós multiplicamos no final, depois de ter considerado o adicional noturno e a periculosidade. Essa era a nossa aula de hoje. Vocês deverão ler o capítulo 5 do livro Como Preparar Orçamento de Obras e responder as questões que serão enviadas pelo formulário na nossa plataforma do Classroom. Até a próxima aula!